Olá, paz do Senhor, aos amados irmãos e boa tarde a todos. Está no ar o Alerta Cristão, falando segundo as Escrituras. Estamos aqui, irmão, dando continuidade a mais um terceiro vídeo sobre o tema se é pecado a gente debater, se é pecado a gente confrontar, se é pecado a gente contender. Porque nas tradições desses homens é pecado vocês fazerem isto. Como eu já provo para vocês, no primeiro vídeo, no terceiro vídeo, que Jesus debateu, o apóstolo Paulo contendeu, confrontou as religiões, confrontou as pessoas. Eu já tenho provado para vocês, tá? Então vamos aqui, irmão, porque o tema é sobre isso, o tema é sobre isto. Será que é pecado eu debater? Que tipo de debate é esse que eu vou debater? É de causar divisão ou salvar vidas? Esse confronto que eu vou fazer é de causar divisão ou salvar vidas? Paulo contendeu e Paulo salvou vidas. Paulo confrontou os helenistas, debateu com os helenistas e salvou vidas, tá? Então vamos aqui, irmão, para Mateus 3, 6. Olha só, irmão. Vamos lá para o nosso irmão profeta João Batista. Mateus 3, 6. Olha só, irmão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, então veja aqui, irmão, então João Batista estava ali batizando as pessoas, e as pessoas estavam confessando seu pecado, como o pastor faz, né? Bota a mão e manda a pessoa repetir, né? Senhor, me arrependo dos meus pecados, é assim. Então começaram a vir os fariseus e os saduceus. Veja o que João Batista diz. Veja o que João Batista diz. Raça de vírgulas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filho a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então você veja aqui, irmão, tá? Então, claro que primeiramente aqueles fariseus fizeram alguma pergunta. Eles começaram a fazer pergunta para João. Isso você encontra lá na frente, né? Lá na frente, em outros capítulos, você encontra o restante da conversa. Então os fariseus começaram a interromper, a contender com João Batista. Você é o Elias? Você é Jesus, ou o Messias? Você é o profeta Elias? E começou a interrogar, a querer interromper a João. Porque, com que autoridade você faz isso? Isso, irmão, isso você vai encontrar lá na frente, o restante da conversa, tá? Então, é por isso que João Batista fala isto. Vós são raça de vírgulas. Então veja que João Batista contendeu com eles. João Batista confrontou a religião. Tá, irmão? E João Batista salvou muitas vidas. E muitas vidas se salvou ali, se batizando, por causa dessa debate, dessa contenda, desse confronto que João confrontou a religião, os homens. Salvou vidas, envergonharam eles, ficaram calados. Vamos para mais, irmão. É incrível a sabedoria. Que o falso pastor Antônio Júnior seja envergonhado em nome de Jesus. Seja envergonhado diante da palavra, da verdade. Vamos, irmão, para Lucas 11, 45. Lucas 11, 45. Olha só o que diz, irmão. Veja bem. Lucas 11, 45. Veja o que diz.
Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós e os outros. Sabe, irmão, preste bem atenção. Que incrível. Então é o que eu falei, irmão, é o que eu falei. Quando nós manifestamos a verdade que Deus manda nós pregar sobre idolatria, sobre adultério, sobre prostituição, sobre tudo, espírita, bruxo, feiticeiro, tudo. Quando nós pregamos essa verdade para o mundo, então a primeira coisa que os católicos, os governantes deste mundo religioso, dos governos, os budistas, os espíritas, os pastores da teologia, eles vão dizer a mesma coisa que esses intérpretes da lei, das tradições dos homens que estudaram, vai dizer que está ofendendo. Então, uma coisa que eu quero declarar para vocês: nesse fim dos tempos já está surgindo isto. Os próprios cristãos estão dizendo que eu estou ofendendo a eles, que é para ter respeito a eles. O governo que vocês elegeram, o Bolsonaro foi que trouxe essa doutrina. A maçonaria também trouxe essa doutrina. Que tem que respeitar. Por quê, irmão? Porque a verdade está ofendendo eles. A verdade do Senhor está ofendendo a Igreja Católica. E não é à toa que vocês estão vendo estes homens aqui defendendo a religião. Religião não se discute, né? Porque o que nós falamos ofende a eles. A verdade ofende. Irmão, abra do olho, irmão. Então, os pastores que fizeram o pacto com a maçonaria já estão de cara e vocês não estão percebendo. Eles estão defendendo a sua família, a família do lar, a comunidade, as religiões estão defendendo. E é por isso que eles dizem, ensinar a vocês, religião não se discute. E vocês aprenderam. Vocês vão ser jogados no lago de fogo se não se acordarem. Porque vocês estão seguindo a cegos, guia cegos. Que a Bíblia diz, como eu já disse para vocês, os que te guiam é os que te enganam. A prova já está aí, irmão. Veja aqui, o intérprete da lei dizendo que ofende ele e aos outros, a comunidade, né? E é o que os governos estão fazendo. É o que os governos botaram a lei. Abra do olho, tá, irmão? Se acordem. Vocês estão caindo numa armadilha. Naquilo que você pensa que é bom, é verdade, na verdade, vocês vão caminhar para a morte. Jesus falou: o que parece bom conduz à morte. Então veja que o que nós fala da idolatria, disso e aquilo, da verdade do Senhor, ofende a toda a comunidade. Então já tem a lei aí. Mas não são eles que vão me proibir de eu pregar a verdade do Senhor. Antes é obedecer a Deus do que aos homens. Eu estou aqui na terra para obedecer somente a Deus. Tá? Então os magistrados, governantes, já tem essa lei aí. Porque o que nós pregamos, evangélicos verdadeiros, ofende a eles, ofende as religiões, ofende... Se acorda, irmão. São as ordens mundial, tá? As ordens mundial. Se acorde. Porque vocês serão punidos se vocês não se acordarem. Serão cortados, como diz aqui, que a árvore que não produz bom fruto é cortada. Então João Batista estava dizendo para os fariseus que eles podem ser cortados pela arrogância e ignorância contra a palavra de Deus, tá? Então, irmão, você vai aqui, irmão, prestar atenção aqui, porque esse capítulo aqui, esse versículo, tem muita revelação a ser revelada para vocês nesse fim dos tempos. Olha só, irmão. Vamos agora, irmão, para o versículo... sobre o versículo 46. Mas ele respondeu, Jesus responde: ai de vós também, intérprete da lei, porque sobrecarregais aos homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com o dedo
os tocas. Ai de vós, porque edifica os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Então você veja, irmão, que os profetas, como esses líderes, mestres, como Rodrigo Silva, da Sétimo Dia, e os judeus, eles ficam aí caçando, aterrando mortos, túmulos dos profetas antigos, ver se acha alguma coisa. Então Jesus está falando com esses profetas, mestres que estão aí, astrólogos, aterrando mortos, esqueletos, para caçar dos antigos, dos profetas, para ver se acha alguma coisa, alguma prova para... Não, irmão. São homens Tomé. São Tomé. Eu não preciso cavar nada para provar nada, que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que o que a Bíblia diz é verdade. Eu não preciso cavar nada. Eu acredito, a lei de Deus é espiritual. Deus põe aqui, eu leio a Bíblia e Deus me confirma aqui, o Espírito Santo. Então você vê aqui, vamos lá, irmão, versículo 48. Assim sós testemunha e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós eles edificais os túmulos, Então, os que mataram os profetas do Senhor lá no tempo passado, no Velho Testamento, então eles estavam caçando corpos deles, sabe, irmão? Esses arqueólogos, filósofos, teólogos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviarei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Então Jesus está dizendo a sabedoria de Deus, que Deus enviaria profetas e apóstolos, e eles perseguirão e matarão. Então aqui, irmão, é uma profecia já feita por Deus, que Jesus também profetiza, que foi até que você sabe. Então Jesus enviou seus apóstolos, seus profetas, e eles mataram e eles perseguiram. Aqui é uma profecia que se cumpriu lá em Jerusalém. Então quer dizer que já existia profeta do Senhor. Quando Jesus sobe ao céu, então Jesus constituiu profetas, como você sabe o resto. Então é só, irmão. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até ao Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Tá? Caiu ali. Então veja aqui, irmão. Veja aqui, irmão, tá? Contas serão pedidas a esta geração. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitos cristãos serão culpados do sangue dos profetas, dos santos do Senhor. Aqueles que vão estar do lado da ordem mundial, que serão marcados. Vocês serão culpados do sangue. Tá? Então se acorde, volte ao primeiro amor e pregue o verdadeiro evangelho. Então você veja aqui, irmão, veja aqui que Jesus estava debatendo com o intérprete da lei, o religioso. O intérprete da lei que estava estudando sua tradição de homem, teologia, biologia e não sei o que mais. Olha só, irmão, vamos para aqui mais. Veja só. Ai de vós, intérprete da lei, porque tomas a chave da ciência, contudo vós mesmo não entraste, e impede os que estavam entrando. Quem são esses que tomaram a chave da ciência? São, irmão, os cientistas que estavam atrapalhando o povo de Deus, as pessoas de entrar no reino de Deus, com aquela conversinha, como você sabe hoje, que não foi Deus que criou isso aqui, que nós viemos do macaco, que o Big Bang explodiu e não sei o que. São esses mesmos homens que Jesus está confrontando e contendendo, debatendo com ele. São esses mesmos homens da ciência. E hoje está em nosso meio, misturado com fé e ciência. Vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados. Eles estão atrapalhando de vocês entrarem no reino do céu. Ciência e fé misturado.
são as falsas igrejas. Porque o que eles estão pregando é de ficar indignado. Vamos aqui, irmão, vamos agora. Então veja aqui, irmão, que Jesus contendeu, debateu, confrontou os intérpretes da lei. Então você, pastor Paulo Júnior, me desculpe, tá? Me desculpe, mas você é um mentiroso perverso. É um mentiroso perverso. Que Deus tenha misericórdia de você, né? A mim você não deve nada. O que você deve é a Deus. Se arrepender e pedir perdão por essa blasfema, com essa heresia que você ensinou ao mundo, tá? Vamos, irmão, para Lucas 11, 33. Lucas 11, 33 diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos lâmpadas do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja treva. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, se ter qualquer parte em treva, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Em plena luz. Ao falar Jesus esta palavra, o fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou o lugar à mesa. Então, os fariseus, irmão, quando ouviu aqui a mensagem do Senhor, veja, irmão, Jesus aqui está contando uma palavra ali para os fariseus e a multidão. Então, um fariseu convidou Jesus para ir para a casa dele. Preste bem atenção, irmão. No versículo 38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro a mão. Olha só, irmão. Antes de comer, né? O fariseu que convidou Jesus, ele se admirou porque Jesus não lavou as mãos. Veja. É o versículo 39. O Senhor, porém, disse: vós, fariseus, limpai o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapinas e perversidade. Insensatos, que fez o exterior, não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que estiver de tudo vós será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo e a hortelã e assim vai, sabe, irmão? Então veja aqui, irmão, olha só. Jesus foi convidado por esse fariseu para comer na casa dele. E ele foi. Então Jesus repreendeu esse fariseu que convidou ele para comer na casa dele. Jesus repreendeu. Que é aquela história lá, o restante lá que você vê, né? Sobre as tradições. E Jesus ainda fala mais coisas. O restante lá você vê lá em Mateus, o restante, né? Vós violais a lei de Deus por causa da vossa tradição. O comer sem lavar as mãos não contamina, não é pecado. Então, aqui é o restante, tá, irmão? É o restante da história que não foi contada lá em Mateus, que diz assim: ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Entende, irmão? Então você veja aí, irmão, mais uma vez, eu provando aqui, que Jesus confrontou e contendeu com esses fariseus, tá? Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas tão limpas
limpas e puras, Ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver uma vida melhor. Não se pode matar o crente. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam